Pessoal, espero que estejam todos bem, né? A gente vai iniciar a nossa aula com o tema sistema reprodutor masculino e ao final a gente vai associar a uma correlação clínica ao câncer de próstata. Próstata essa que é um órgão que está associado ao sistema reprodutor, que irei introduzir. Somos alunos do bacharel e licenciatura dos cursos de Nutrição e Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande, Centro Educação e Saúde SES. Disciplina Embriologia e Histologia Humana pela professora doutora Gláucia Veríssimo Faene Martins. Nós, alunos Samara Aparecida, Samara Bianca e eu, Jean Lucas, iremos dar continuidade à aula. E por início, a gente se dá as primeiras definições do que é ou de como funciona o sistema reprodutor masculino, né? Ou seja, com a principal função de fornecer os meios para essa função, que é um processo em que ele é simples e ao mesmo tempo complexo. Por que complexo? Porque ele envolve várias, vamos dizer, definições não, vários etapas para que esse processo chegue até o final. Etapas essas que são de lubrificação e de preparação ao espermatozoide. Que podemos considerar ovoganhas masculinas, né? Como a gente viu na disciplina inicial de embriologia, todo o processo. Segundo, ele é formado por uma série de órgãos, o sistema reprodutor masculino, sendo que eles têm uma coordenação síncrona de diferentes estruturas para que todo o processo se saia como correto, vamos dizer assim. E eles são compostos, esses órgãos, por tanto órgãos sexuais na parte externa quanto os órgãos da parte interna do corpo. Iremos começar destacando alguns órgãos desses, começando pelo externo. E o principal, a partir disso, é o pênis, que é considerado o órgão copulador masculino, na verdade. Esse é o órgão que adentra o sistema genital feminino e permite que o espermatozoide adentre ao sistema reprodutor feminino. Em resumo, ele representa o órgão responsável pela cópula, como já havia falado. Ele é atravessado pela uretra e fornece de saída comum para a urina e quanto para o sêmen. Essa urina e o sêmen, eles têm uma relação comum de via, que é a uretra, onde está destacado aqui por baixo da figura. E logo acima da uretra há dois corpos, que são chamados corpos cavernosos, que eles, ao ficarem hidratados por sangue, eles se contraem, né? Ele é formado por 3 cilindros, como eu já falei, e que formam um tecido erétil. Posteriormente, dando ao outro órgão externo, que se chama em outras palavras, o sacro escrotal, mais conhecido como escroto. Ele consiste em um sistema de tecidos em que são fibromusculares, em outras palavras. Ele é revestido por um tecido cutâneo fino, em que permite a contração e o relaxamento desse tecido muscular. Ele tem a função de proteger e revestir os testículos. O órgão ele é localizado na parte posterior e abaixo ao pênis. Um adendo importante também é ressaltar em relação à temperatura. Temperatura que não se iguala à temperatura corporal, em que essa temperatura alta
ao escroto, né, ao saco escrotal, ele pode interferir e comprometer a produção em massa dos espermatozoides, atrapalhando o processo de espermatogênese. Adiante com destaquei agora os órgãos externos, agora vamos para os internos, né? Que fazem a maior parte do sistema. Começando pelo testículo, em que é o órgão que é sobreposto do saco escrotal. Esses testículos são conhecidos como gonas sexuais masculinas. Eles consistem em um par de glândulas reprodutivas, em formato ovoide. Esses testículos eles são responsáveis, os principais responsáveis por produzir a questão dos espermatozoides na sua forma evolutiva. E também a questão hormonal, que como a gente destacou aqui abaixo, a testosterona. Que eles são produzidos por um órgão específico do testículo. Esse testículo ele apresenta uma face externa resistente, chamada de túnica albugínea. Vamos mostrar aqui na parte inferior, em que essa parte do testículo é uma face muito resistente a impactos, vamos dizer assim, constituinte a proteção do testículo, né? Mais adiante, a gente destaca a parte interna ao testículo, que são esses túbulozinhos, esses ductozinhos, assimilados com tubos telefônicos, né? Ele é considerado o epidídimo do testículo. É considerada a primeira via condutora de produção dos espermatozoides. O epidídimo é uma estrutura alongada e formada por minúsculas alças extremamente compactas, como a gente vê aqui localizadas. Quando os espermatozoides recentes se sintetizam, eles chegam através do ducto deferente ao final da parte do epidídimo. Ducto deferente é situado aqui nessa posição mais vertical do órgão. Esse ducto deferente é uma continuação do ducto do epidídimo. Tem uma continuação do epidídimo, esses tubos, vamos dizer, eles são componentes de paredes espessas e musculares. Por ser um ducto mais espesso, ele facilita que os espermatozoides com sua cauda eles se locomovam até fazer todo o processo, né? Todo o caminho que ele percorre. E esse ducto, ele se prolonga, ele é um pouco extenso e, na verdade, ele adentra a pelve na sua porção lateral, né? Ele vai até a porção lateral, sobressaindo o órgão da bexiga, né? E chegando a uma vesícula que é importante, que vai ser uma importante fonte de lubrificação. Continuando a questão do ducto deferente, ele é muito conhecido também por ele sofrer um processo cirúrgico, muito conhecido como vasectomia, né? Que essa vasectomia é o corte desse ducto deferente. Corte e não uma sutura, como se fosse ele desse um nó nele. Então, considerando ele uma esterilidade mais segura, sabendo que esse ducto não afere mais a passagem dos espermatozoides. Como já dei uma breve indicação do principal órgão, que é a glândula seminal, que é a produção de lubrificação desses espermatozoides,
o ser humano constitui ele em pares, né? Cada um anexados ao ducto deferente a um testículo. Eles são estruturas alongadas, situadas entre o fundo da bexiga e o reto, que no caso a gente está identificando aqui por vesícula seminal. E como havia falado, que a principal responsabilidade dela é secretar um líquido alcalino espesso, chamado por frutose, que é um carboidrato, é um monossacarídeo, né? Que vai servir de lubrificação e de resistência para que esses espermatozoides consigam chegar até as tubas uterinas, né? O líquido serve à lubrificação dos espermatozoides, como também ao canal da uretra, para facilitar tanto questões de ejaculação ao homem. Esse ducto se une ao canal deferente para formar o ducto ejaculatório, como vamos ver a partir de agora. Esse ducto ejaculatório, eles são de curto de paredes delgadas que se originam no colo da bexiga e que por o processo ele atravessa a parte interna da próstata. A funcionalidade da próstata é manter esse líquido seminal inalterado, né? Com todas as suas propriedades assim em relação à resistência do espermatozoide. E é uma das últimas processos de eliminação até seu término, a chegar à uretra. Em seguida, a gente destaca a próstata, que ela tem uma proximidade aproximadamente 3 centímetros de comprimento e é a maior glândula acessória do sistema genital masculino, junto com o testículo em comprimento. Ela se divide em lobos direito e esquerdo, separado anteriormente pelo istmo, como vemos aqui. O líquido prostático, ele é aferido quando passado pela próstata, ele é de consistência fina e leitosa e representa aproximadamente 20% do volume do líquido do sêmen. Ou seja, conforme a gente viu todo o transporte dos espermatozoides, o sêmen é uma mistura de secreções, né? Produzida tanto pelos testículos quanto as glândulas seminais, próstatas e as glândulas bulburetrais. Por finalizar, antes da uretra, ele participa intrinsecamente da ativação dos espermatozoides, um dos últimos processos. E por fim, ao chegar ao canal da uretra, inicialmente, se caracteriza por ser um do maior túbulo do sistema reprodutor masculino, né? E tanto ele tem a função de conduzir o sêmen quanto a urina. E destacamos a uretra, né, como a principal via de saída do sêmen durante a ejaculação. E também esse tubo da uretra, ele se caracteriza também por contração ao aproximar da bexiga. Como o processo de ejaculação ele não pode vir junto de um líquido de urina, né? Esse músculo proximal, aqui ele se contrai na parte acima da próstata. Ele se contrai, impedindo que a bexiga ela libere algum tipo de líquido e somente seja liberado o sêmen. Dando continuidade ao que o colega já está falando, sobre o sistema reprodutor masculino. Na continuidade, vou falar sobre a puberdade masculina. A puberdade é a etapa durante a qual a pessoa alcança sua capacidade reprodutora total e desenvolve as características adultas próprias daquele sexo. Nos meninos,
A puberdade ocorre geralmente entre 10 e 14 anos. No entanto, é perfeitamente normal que possa ter início aos 9 anos ou que se prolongue até os 16. Na puberdade, é o aumento da testosterona. Na puberdade, os testículos aumentam a produção de testosterona. A testosterona faz com que os órgãos reprodutores amadureçam, os músculos, os ossos cresçam e apareçam pelos faciais e pubianos e a voz engrossa. O hipotálamo se localiza no cérebro, dá início à puberdade. O hipotálamo secreta o hormônio liberador do hormônio luteinizante, estimula a glândula para secretar o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. O hormônio luteinizante faz com que os testículos produzam testosterona. O hormônio folículo estimulante, mais testosterona, faz com que os testículos produzam o esperma. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, estimula o desenvolvimento masculino, incluindo características que não fazem parte do sistema reprodutor, como o crescimento de pelos, facial e a mudança na voz. O desenvolvimento sexual ocorre de acordo com uma sequência definida, que é o que vamos ver no próximo slide. Aumento do tamanho do escroto e dos testículos, alongamento do pênis ao redor dos 11 anos e meio, 13 anos de idade, aumento das vesículas seminais e da glândula da próstata, crescimento de pelos pubianos, crescimento de pelos na face e nas axilas, aproximadamente 2 anos depois que o crescimento de pelos pubianos tem início. Ejaculação, quando se possível, geralmente em meados da adolescência, entre os 12 anos e meio a 14 anos de idade. Hormônios masculinos. Na adolescência, ocorre muita mudança psicológica e fisiológica no corpo dos meninos, e elas são controladas por 2 hormônios produzidos. Pelo hormônio adeno-hipófise e o hormônio folículo-estimulante FSH, e o hormônio luteinizante, que são esses 2 hormônios, como eu falei. Esses hormônios também podem ser chamados de gonadotrofinas, que atuam sobre as gônadas, nesse caso os testículos, que estimulam seu funcionamento e desenvolvimento. No homem, o principal hormônio sexual é a testosterona, como eu já falei no slide anterior, produzida pelas células intersticiais do testículo, também chamada de célula de Leydig. O responsável por estimular a produção desse hormônio é o LH, também chamado no homem de hormônio estimulante das células intersticiais, CSH. A testosterona é um hormônio produzido ainda na fase embrionária, a sua presença no embrião, que determina o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. A determinação do sexo se dá na fase embrionária, quando há ausência de testosterona. Ou até mesmo a falta de célula-alvo nas células embrião. O hormônio ISH estimula as células intersticiais do testículo a produzir testosterona, que reforça a ação do hormônio FSH durante a espermatogênese, que determina o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como barba, pelos, com distribuições diferentes em relação ao corpo das mulheres, grossamento da voz, maior desenvolvimento da musculatura e ossos. Também, o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais, descida dos testículos para a bolsa escrotal, além de promover o impulso sexual, isso a testosterona.
E agora, falar sobre a função reprodutora masculina. A função reprodutora masculina envolve a excitação sexual, a ereção, o orgasmo e a ejaculação do sêmen. O pênis torna-se ereto através de uma interação complexa de fatores fisiológicos e psicológicos. As contrações durante a ejaculação forçam o sêmen para dentro da uretra, então para fora do pênis. A ereção é resultante de uma complexa interação de estímulo neurológico, vasculares, hormonais e psicológicos. Os estímulos de prazer induzem o cérebro a enviar sinais nervosos através da medula espial ao pênis. As artérias fornecem sangue ao tecido erétil, os corpos cavernoso e os corpos esponjoso. Respondem a esse comando e se alargam, tendo a dilatação. As artérias alargadas aumentam radicalmente o fluxo sanguíneo dessas zonas eréteis. Ao mesmo tempo, os músculos em volta das veias, que normalmente drenam o sangue, do pênis, ficam tensos, retardando a saída do fluxo de sangue, elevando a pressão sanguínea no pênis. Esta combinação de influxo aumenta o fluxo para fora, diminuindo, que faz com que o pênis se torne obstruído com sangue e aumente comprimento, diâmetro e rigidez. O orgasmo é o clímax da excitação sexual. A ejaculação normalmente ocorre com o orgasmo causada quando a estimulação da glândula peniana e outros estímulos enviam sinais ao cérebro e à medula espinhal. Os nervos estimulam a contração musculares ao longo das vesículas seminais, dutos e epidídimo e canal deferente. O pescoço, a base da bexiga, também se contrai para evitar que o sêmen flua para trás e entre na bexiga. Após a ejaculação, ou quando a estimulação cessa, as artérias se contraem, as veias se abrem, que reduz a entrada do sangue, aumenta a saída do fluxo sanguíneo, faz com que o pênis fique mole. A detormência. Depois da detormência, não se consegue obter outra ereção durante um determinado período. O período refratário costuma durar cerca de 20 minutos nos indivíduos jovens. Obrigada. Vou falar um pouco agora sobre a correlação entre o sistema reprodutor masculino e o câncer de próstata. Bem, o câncer de próstata é um tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Ela pode haver mais de um tipo de câncer de próstata, que são mais raros, como sarcomas, tumores neuroendócrinos, carcinomas de pequenas células e carcinomas de células transacionais. A doença é confirmada após fazer a biópsia, que é indicada ao encontrar alguma alteração no exame de sangue, PSA ou no toque retal, que somente são prescritos a partir da suspeita de um caso por um médico especialista. Agora eu vou falar um pouco sobre as causas do câncer de próstata. Assim como os principais tipos de câncer, a causa exata que desenvolve o câncer de próstata ainda não é totalmente conhecida. Sabe-se que essa doença surge por meio da interação entre fatores ambientais e certa predisposição genética, como, por exemplo, a idade, tabagismo, alimentação, alterações genéticas, sedentarismo e obesidade. A idade. Uma das causas que mais prevalecem no câncer de próstata é a idade, porque os casos em que a doença afeta o indivíduo antes dos 40 anos são extremamente raros, visto em que a possibilidade de desenvolvimento aumenta 40% em homens com mais de 50 anos. E esse risco ele chega a dobrar
em maiores de 65 anos de idade. O motivo pelo qual a idade é um diferencial está no tempo que o tumor leva para se instalar na próstata. A maior parte dos tumores cresce de forma lenta e só então, podem ser detectados quando o homem já tem mais de 60 anos. Casos na família podem ser um dos fatores de risco para o câncer de próstata também. Afinal, estudos identificam que a doença apresenta fatores genéticos hereditários, o que aumenta o risco para homens que tenham na família, como por exemplo um irmão, um pai ou um avô que já tiveram câncer de próstata. A alimentação também. Não é o principal, mas, no entanto, ela exerce certa influência no assunto, porque estudos apontam que homens com uma dieta rica em carne vermelha, gordura, derivados do leite e pobre em legumes, frutas e outros vegetais podem ter risco aumentado. O tabagismo também é uma das possíveis causas, porque ela pode, além de causar o câncer, o vício pode diminuir as chances de recuperação e prognóstico positivo em homens que vierem a desenvolver a doença. Alterações genéticas também entre as principais causas de câncer de próstata. Elas favorecem o surgimento de diferentes tipos da doença, como o câncer de mama e ovário. Entretanto, em homens, a alteração representa uma pequena porcentagem dos casos de câncer. Sedentarismo e obesidade também podem ser causas do câncer de próstata. O exame de gordura, no entanto, no corpo, pode ter uma grande influência em relação ao câncer de próstata. Os homens que estão com sobrepeso costumam apresentar versões mais agressivas dos tumores, fator que pode complicar o tratamento e diminuir as chances de cura. Assim também como a má alimentação, a falta de exercício físico, que pioram as chances e agravam o quadro. E o câncer de próstata, ele é dividido em 4 estágios. Que vai do 1 ao 4, O estádio 1 O estádio 1 do câncer de próstata é um câncer encontrado assim, ao acaso. Assim, você fez um exame e descobriu ao acaso, devido do aumento do PSA. O estádio 2 é um câncer encontrado devido à presença de um nódulo na próstata, localizado em um só lado ou em ambos os lados, porém confinado à próstata. O estádio 3, que é o câncer que já se infiltrou nos tecidos ao redor da próstata, como vesícula seminal, reto e bexiga. E o estádio 4 é um câncer que se espalhou para os linfonodos, ossos e outros órgãos. E aí vem sintomatologia clínica, sinais e sintomas do câncer de próstata. Alguns desses sinais e sintomas, eles vão variar de acordo com os estádios que a doença se encontra, que varia do 1 ao 4. E dentre eles pode se encontrar dor ao ejacular, micção frequente, fluxo urinário fraco, micção excessiva durante a noite, retenção urinária e incontinência, fraqueza ou dormência nas pernas ou pés, sangue na urina, que são as hematúria, dificuldades em iniciar e manter o fluxo constante da urina, dor no quadril, costas, coxas, ombros ou outros ossos se a doença se disseminou. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata. O tratamento pode incluir cirurgia, criocirurgia, radioterapia, imunoterapia, quimioterapia, hormonioterapia, conduta expectante, tratamento da disseminação das doenças para os ossos. E o tratamento para cada caso vai ser indicado devido aos estádios que vai se encontrar a doença, O estádio 1 é aquele câncer que vai ser encontrado ao acaso, devido ao aumento do PSA. Ou seja, você fez um exame e acabou descobrindo alguma alteração. O estádio 2 é um câncer encontrado devido à presença de um nódulo na próstata, localizado em um só lado ou em ambos os lados, porém confinado à próstata. O estádio 3 é aquele câncer que já se infiltrou nos tecidos ao redor da próstata, como vesícula seminal, reto e bexiga. E o estádio 4 é um câncer que se espalhou para os linfonodos, ossos e outros órgãos.
E aí, o tratamento do estádio 1 vai ser mais indicado, né, aos pacientes que está restrita à próstata e não invade a cápsula. Podem ser tratados de 3 formas distintas, como cirurgia, radioterapia ou observação vigilante. A cirurgia é chamada prostatectomia radical, que consiste na remoção de toda a próstata, das vesículas seminais e, por vez, dos linfonodos regionais. É obrigatória a retirada da próstata inteira, porque, na maioria das vezes, o tumor é multifocal, isto é, encontra-se em 2 lobos. As complicações mais temíveis são as disfunções eréteis, de 30% a 60% dos casos, a possibilidade de incontinência urinária grave, 9%. Os riscos de disfunções eréteis é maior depois dos 65 anos de idade. A prostatectomia radical pode ser feita por via aberta, por via laparoscópica ou por robótica. Também vamos ter a radioterapia, que são empregadas 2 formas de radioterapia, que pode ser externa ou interna, que também são chamadas de braquiterapia. Na radioterapia externa, o tumor da próstata é enquadrado no campo de radiação, através de exames de imagem e de cálculos matemáticos. O tratamento tem a duração aproximadamente de 7 a 8 semanas. E também vamos ter a observação vigilante, que nas últimas décadas surgiram muitos estudos para indicar fatores prognósticos no câncer de próstata, que permitiram separar os tumores agressivos daqueles de evolução lenta, que não comprometem a qualidade nem a duração de vida, em particular em estádios precoces como 1 a 2. Aí já os estádios 3 e 4, quando o tumor já está infiltrado nos tecidos ao redor da próstata, vai ser usada como forma de tratamento. Pode ser usada a radioterapia combinada com hormonioterapia, que nesses casos, um dos tratamentos de escolha é a radioterapia externa, dirigida à próstata e aos linfonodos regionais, em combinação com a hormonioterapia. A hormonioterapia tem como finalidade diminuir os níveis de testosterona do organismo. Também as cirurgias e hormonoterapias e também quimioterapia. E, dependendo do caso, também vão ser usados radiofármacos e drogas de alvos dirigidas. Aqui a gente pode ver o símbolo, né, do Novembro Azul, o mês de combate ao câncer de próstata. E aqui as referências. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente tentou passar nesse trabalho, pessoal.